Fala, nação atleticana, tudo bem com vocês? O meu nome é Luiz, sejam bem-vindos ao canal Palavra do Atleticano e no vídeo desse sábado nós vamos falar da vitória do Atlético Paranaense sobre o Ipiranga em partida válida pela Copa do Brasil. Então fiquem comigo que logo depois da vinheta a gente volta para falar sobre tudo o que aconteceu nessa partida. Então vamos lá para a falar do Atlético Paranaense 3, Ipiranga de Erechim 0, partida que teve início às 18 horas deste sábado, dia 13 de julho de 2024, na Liga Arena em Curitiba e válida pela terceira fase da Copa do Brasil. E embora essa tenha sido a primeira partida sob o comando do técnico uruguaio Martin Varini, nós já podemos perceber alguns dos conceitos trazidos pela nova comissão técnica nesses primeiros dias de trabalho no CT do Caju. Por exemplo, a saída de três, né, no campo de defesa, na fase inicial da construção das jogadas ofensivas, com a presença de um lateral por dentro. Assim como o Varini fazia no Defensor, esse lateral trazido para a linha de zagueiros foi o Lucas Esquivel, o lateral esquerdo. E na segunda linha, diferentemente do que a gente via lá no Defensor Sporting, o Godoy não veio trabalhar por dentro. O Varini preferiu trabalhar com Eric Fernandinho na base do meio de campo e com o Leonardo Godoy com bastante liberdade para avançar. Inclusive, foi o que eu sugeri no vídeo de análise da chegada do novo treinador. Então, a gente tem aí uma certa previsibilidade. Da mesma maneira, como acontecia lá no Defensor Sporting, o Varini trabalhou com dois meio-campistas interiores atuando entre as linhas de defesa do rival. O Bruno Zapelli, que começou por dentro, e o Christian, que na escalação inicial seria uma espécie de ponta direita, vamos dizer assim, mas que pela presença do Godoy naquele corredor externo acaba sendo empurrado para dentro. Então o Atlético trabalha com meio de campo quase que em forma de, de quase em forma de trapézio, né? E pelo lado esquerdo, o Julimar atuando como ponta efetivamente, né? Fazendo uso das suas ferramentas físicas para agressivamente enfrentar o seu marcador num contra um e tentar servir o centroavante, que hoje mais uma vez foi o Pablo, né? O Gonzalo Mastriani segue afastado por lesão, assim como o Nicão, e o Martin Varini, de maneira bastante surpreendente pelo histórico recente, pelo recorte recente de más atuações do Pablo, acabou escolhendo o camisa 92 do Furacão para iniciar a partida de hoje. Por um lado, lógico que eu lamento essa escolha, eu acho que o Lucas Diório, por mais que seja um jogador tecnicamente questionável, eu deixei isso aqui claro várias vezes, vem numa fase melhor do que o Pablo, inclusive tecnicamente, tem marcado gols, e quando a gente fala de escalação, é importante que exista a noção de meritocracia, de quem performa mais recebe mais oportunidades. Então eu espero que num futuro próximo, se nada de diferente acontecer, o Lucas Diório supere o Pablo na hierarquia pela posição de camisa 9 do Atlético e que o Pablo, se quiser voltar a ser ou titular ou reserva imediato, que ele conquiste isso jogando bola, como ele poderia, como vem fazendo o próprio Diório em relação ao Pablo, né? Uma segunda situação importante, gente. Quando o Atlético perde a posse de bola, imediatamente busca os encaixes individuais e pressiona o portador da bola para tentar recuperar a posse o mais rapidamente possível. Isso acaba sendo determinante para que o Atlético tenha a maior parte da posse de bola no confronto. No jogo de hoje foram, deixa eu pegar aqui para não dizer nenhuma mentira, 61% de posse de bola no global, bem diferente da última partida entre Atlético e Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul, onde o Atlético teve menos da metade da posse de bola, mesmo tendo perdido aquela partida. E isso porque, e é uma coisa fundamental que se entenda, muitas vezes o que determina a quantidade de posse de bola que uma equipe tem não é quanto tempo ela passa com a bola nos pés, porque senão, por exemplo, equipes que jogam o Gegenpressing do Klopp, por exemplo, o Liverpool, né? Com Mané, com Salah, com Firmino, enfim, com jogadores mais agressivos, de transições mais rápidas, não conseguiriam ter tanta posse de bola. O que indica muitas vezes quem vai ter mais posse de bola, o que acaba sendo determinante, é o quão rapidamente você consegue recuperá-la. E hoje o Atlético fez isso muito bem, diminuiu os espaços, conseguiu limitar as opções de passe, forçar muitos lançamentos longos e aí ficar com a bola na disputa física pelo alto. Então isso é uma coisa bastante positiva, um conceito que faltava para o Atlético nos tempos do Cuca e que o Martin Varini conseguiu pelo menos dar mostras de que vai conseguir implementar a médio e longo prazos no jogo de hoje.
E quando o Atlético não tinha bola, como é que o time se comportava? Da mesma maneira como o defensor do próprio Varini, 2 linhas de 4, com o Christian fechando pelo lado direito, a segunda linha de marcação e o Julimar pelo lado esquerdo, e mais à frente 2 jogadores. Um pouco mais recuado, mais próximo da segunda linha de marcação, o Bruno Zapelli, que poderia ser acionado rapidamente no caso de uma recuperação de bola, e posicionado mais à frente, perto dos zagueiros, o Pablo, para uma eventualidade de um lançamento longo, para brigar por uma bola pelo alto. Então o Atlético se posicionava de maneira interessante quando também não tinha posse de bola. Isso foi outra situação bastante positiva do jogo de hoje. Destaques técnicos, gente, é difícil a gente ser 100% preciso pela baixa qualidade técnica do adversário, com todo respeito ao Ipiranga, mas é um time de menor estrutura, de menor investimento, não tem como comparar hoje com o Atlético Paranaense, embora eles tenham feito sim um jogo muito positivo do ponto de vista deles, lógico, no Rio Grande do Sul. Mas o Lucas Esquivel, com 99 ações com a bola, o Fernandinho com 81, muito influentes, mostrando que o Martin Varini sabe, ou pelo menos indica, parece saber, a quem o Atlético deve confiar a bola quando estiver com a posse para que ela possa chegar mais à frente com qualidade. O Bruno Zapelli foi bastante participativo, né? 62 participações com a bola, e embora não tenha sido muito preciso, foram 25 passes em 35, então um índice de 71% de precisão, foi sempre o argentino o jogador que tentava um passe diferente para romper a última linha. É importante que isso aconteça, mesmo que no índice de acerto ele acabe ficando prejudicado. O Christian também fez um bom jogo, talvez até melhor do que o próprio Zapelli, mas a presença deles dois entre as linhas deu toda uma cara nova ao jogo de posse do Atlético, que conseguiu muitas vezes encontrar jogadores por dentro para poder tabelar. Isso é outra coisa que o Varini traz lá do Defensor e que o Atlético, se souber explorar, vai conseguir potencializar muita gente. O Esquivel, né, que pode apoiar na saída de bola, o Fernandinho, que tem a capacidade de encontrar esses jogadores entre as linhas, de até atuar entre as linhas de marcação do adversário, e jogadores como o Cristo e o Bruno Zapelli, que bem posicionados ali podem ser sempre uma válvula de escape, uma válvula criativa importante para que o Atlético possa construir bem no campo de ataque. O Julimar, eu falei aqui lá no começo do ano que o Julimar tinha pouquíssimo valor, e, gente, quando a gente acerta, a gente acerta. Quando a gente erra, a gente erra. A verdade é que o Julimar tem surpreendido de maneira muito positiva. Melhorou tecnicamente, inclusive, uma coisa que a gente achava pouco provável, que eu pelo menos achava pouco provável. Fisicamente, ele sempre foi muito forte, tem sabido tirar vantagem disso, e tem sido por isso, por esse motivo, uma peça muito importante para o Atlético no campo de ataque. Hoje, mais uma vez, muito bem, premiado com a marcação do segundo gol, né, depois da disputa de bola do Kaique Rocha com o goleiro do Ipiranga. E tomara que continue assim, tá? Tomara que continue assim. Não é porque eu particularmente não gostava do jogador lá em janeiro que eu vou torcer contra ele agora. Muito pelo contrário, se ele tá indo bem, é bom pro Atlético e consequentemente tô adorando. E aí, destaque positivo, destaque negativo, a gente vai ter que falar de Pablo mais uma vez. Foram somente 18 ações com a bola, menos que o Bento, um índice de acerto de passes de horrendos 42%. Então, um jogador que de 5 passes, acertou 5 passes em 12, né? Um jogador que, em termos de confiança, gente, pelas más atuações recentes, parece completamente assim sobrecarregado. E eu particularmente acredito que em um momento como esse, não escalá-lo, não utilizá-lo dessa maneira, não expô-lo às críticas da torcida, seria uma maneira de preservar e de até, de repente, tentar recuperar o jogador em outro momento. O Pablo é uma liderança importante, é um ídolo do Atlético. Confesso que me chateou um pouco quando eu vi torcedores criticando, ou na verdade vaiando o Pablo no momento em que ele recebia homenagem pelos 300 jogos com a camisa do Furacão, mas a verdade é que dentro de campo o desempenho dele merece sim muitas críticas e que a comissão técnica vai ter que saber lidar com isso, porque é um líder do elenco, um jogador importante, mas que vai ter que ser colocado no banco em algum momento. Tomara que o retorno do Gonzalo Mastriani possa facilitar esse processo e que o Pablo possa ficar um pouquinho afastado dos campos para colocar a cabeça no lugar, trabalhar na sua recuperação física, na sua recuperação técnica, para poder oferecer à equipe do Atlético Paranaense aquilo que ele, em condições normais, poderia oferecer. O Pablo não é mau jogador. E, e aí, gente, para arrematar, se tratando de uma primeira apresentação depois de 2 dias de treino, um desempenho bem
positivo do Atlético, tá? Não significa que tudo esteja resolvido, muito pelo contrário, tem muita coisa para acontecer, tem uma série de aspectos do jogo em que o Atlético precisa melhorar, precisa se automatizar, precisa tornar uma coisa natural. Um grande exemplo disso seria, por exemplo, a transição defensiva. A defesa ficou exposta em alguns momentos e contra adversários de potencial técnico mais alto do que Ipiranga, isso poderia custar caro. Mas a verdade é que depois de muito tempo, o Atlético apresenta ideias dentro de campo e por isso eu fico feliz com o resultado, fico feliz com a classificação. Acho que esse elenco do Atlético Paranaense, independentemente da chegada de novos reforços ou não, bem explorado, tem condição de competir até o final por uma campanha de destaque na Copa do Brasil, quem sabe até o título. E tudo isso só vai poder acontecer se de fato a comissão técnica do Martin Varini conseguir colocar na prática as ideias que parece ter trazido por aquilo que a gente pôde perceber do jogo de hoje. E uma coisa que vai ser fundamental e que precisa ser elogiado: o comportamento da equipe dentro de campo foi outro. O time correu mais, o time pareceu mais atento, mais ligado, pareceu mais disposto a competir. E isso vai ser importantíssimo porque, e eu já tinha relatado isso aqui para vocês, não é um palpite meu, isso é uma informação que vem de quem tem contatos dentro do Atlético, que os constantes pedidos de reforços por parte do ex-técnico Cuca nas entrevistas coletivas causavam incômodo e perda de confiança no elenco. Então esse elenco precisa ter o seu moral resgatado pela nova comissão, e parece por esse primeiro jogo que isso pode realmente vir a acontecer, o que é uma notícia muito importante, muito positiva para todos nós. Mas quero saber também a opinião de vocês, claro, quem foi bem no jogo de hoje, quem foi mal do jogo de hoje, o que vocês acharam da primeira apresentação do Atlético Paranaense sob o comando de Martin Varini. Deixem aí nos comentários, como sempre digo aqui, eu leio todos e respondo todos. E se você está chegando agora, eu vou pedir que você deixe o seu like, se inscreva no canal, acione o sininho para receber notificações, compartilhe o conteúdo em redes sociais. A gente volta a falar do Atlético Paranaense amanhã aqui no canal Palavra do Atleticano. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de todos e até a próxima.